A paz do Senhor a todo o povo de Deus, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica na presença do Senhor, onde nós aqui estamos para aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, né? Você que está aí nos acompanhando, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos já começar a nossa escola bíblica fazendo oração e vamos louvar 2 hinos em nome de Jesus Cristo, tá certo? Vamos orar em nome do Senhor. Deus amado e eterno, nós te louvamos, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos concede de vida, por mais uma manhã na tua presença, onde aqui estamos, ó Deus, para te exaltar, te bendizer, te glorificar, Senhor. Te agradecemos por uma noite abençoada, te agradecemos, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado nesta madrugada, por ter cuidado de nós, das nossas famílias, Senhor, por nos permitir se levantar sadios, em paz, em nome de Jesus. Pai amado e eterno, abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos mais da tua palavra, para aprendermos mais sobre ti, Senhor, e nos cobre com teu sangue, nos dando, Senhor, a tua misericórdia. Pai amado e eterno, em o nome de Jesus Cristo, fala conosco por intermédio da tua palavra, nos cobre com teu sangue. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Senhor, e crendo te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Já vou deixar aqui o nome da nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula de hoje. Aleluia. Alimento. Ídolos e a liberdade cristã. Glória a Jesus. O assunto da nossa aula hoje é este, em nome de Jesus, tá? É esse daqui, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Ídolos. Fixar esse comentário. Alimento, ídolos e a liberdade cristã. Em nome de Jesus, tá? É o assunto da nossa aula de hoje. Deus abençoe a todos que forem chegando, em nome de Jesus. Hoje na escola bíblica estaremos estudando sobre alimento, ídolos, liberdade cristã. Em nome de Jesus, tá certo? Nós vamos louvar o Senhor logo com o hino e já entraremos no cerne da lição em nome do Senhor. Hino da harpa de número 235 em nome de Jesus. É um hino novo, mas vamos estar adorando ao Senhor. Comprado com o sangue de Cristo, alegre ao céu se vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sou livre da lei severa, pois Cristo em que
ser de mim, escolhendo minha alma deveras, no gozo se quero ouvir. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu se eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero, eu nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que de um dia a beleza do grande rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa, a qual aos seus servos dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Aleluia, Jesus. Eu já sei, comprado com sangue eu sou. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar agora 266 em nome de Jesus. Glória a Deus. 266. Resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Nós fomos já eleitos, o céu pra desfrutar, também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozo gozar, nós temos liberdade pra nunca mais pecar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais
pecar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Aleluia, glória a Jesus. Resgatados fomos para nunca mais pecar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O tema da nossa lição hoje já está aí fixado na tela. É alimento, ídolos e a liberdade cristã. Glória a Jesus, a paz do Senhor. Irmã Glaísa, bom dia. Deus abençoe, irmão Maurício, irmão Luiz Otávio, nosso príncipe e missionário Herbert. Deus abençoe a todos. O nosso texto áureo desta manhã diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 23. A leitura bíblica para o estudo de hoje, eu vou deixar aí para você meditar. É o capítulo 8, 9 e 10 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 8 e 10. Capítulo 8 e 10 do livro de 1 Coríntios. Aonde vai falar sobre alimentos, ídolos e liberdade cristã. Nós vamos ver aí sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é, o que não é. Então, você dá uma lida, porque ele está apontando os 2 capítulos para ler e estudar por inteiro. Então, eu não vou ler todos, porque temos aqui pelo menos no capítulo 8, 13 versículos e no 10, 33 versículos. Então não vou estar lendo ele todos para não se tornar enfadonho, mas vamos estar deixando para você ler. 1 Coríntios capítulo 8 e o capítulo 10, ok? A verdade prática diz assim: a liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho e do amor ao próximo. A liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho e do amor ao próximo. Nós já vemos aqui um primeiro ensinamento sobre a questão da liberdade, né? A questão A palavra liberdade é você ser livre. E você ser livre não é você andar para todos os lugares e ter um grilhão, algo que lhe prenda, ter um jugo sobre você, ter cadeias. É igual aquelas pessoas que estão numa falsa liberdade, fizeram ou realizaram algum crime, foram para o presídio ou para a cadeia, por estar lotado, tiveram que ser liberados por ser um crime de pouca periculosidade e são colocados neles tornozeleiras. É mesmo assim, você está livre, porém preso. É igual pessoas que antigamente tinham julgos sobre as suas cabeças, escravos sobre os seus pescoços. Eles andavam livres, mas tinha algo informando que eles eram presos ou eram pessoas que tinham alguma culpa, algum pecado. Então, liberdade é total, ser livre, ter liberdade é ter total
você ser livre por inteiro, no completo, no todo, numa totalidade. Não ser preso a jugo. Você está andando com liberdade, porém algo ainda lhe aprisiona. E muitas das vezes isso chama-se costumes de falto conhecimento. Ou seja, faltava um certo conhecimento para que viesse a ser livre desse pequeno jugo, dessa pequena cadeia que o oprime, que o aprisiona. E é um pouco do que queremos tratar nesta manhã. A liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho. Tudo tem seu limite. Isso é ter liberdade. Liberdade é reconhecer que há limites. O jugo, ele está dizendo para você que você tem um certo ponto, até um lugar você pode ir, até ali você pode, até ali você não pode, isso deve, isso não deve. É isso que restringe o ser humano, que automaticamente vive numa pseudo-liberdade, sendo que ele está aprisionado ainda. Ou seja, liberdade é conhecer os seus limites e expressar o amor em cima de um bom testemunho naquilo que você tem limite. Tá entendendo? Você tem limites, é você conhecer. Sua liberdade, você é livre para fazer tudo, agora consciente de que há um limite. Isso é princípio de honra ou ética, aonde você sabe, tudo posso, mas eu não devo fazer isso aqui porque é errado. Então, isso não é estar aprisionado, isso é estar consciente de um ensinamento. Você pode, você quer, você faz, mas existe um princípio: não vou fazer porque não está certo. Então, não é você estar aprisionado, é você ter a mente aberta para entender o que pode e o que não pode. Ok? O nosso estudo de hoje, eu vou tentar ser breve e objetivo. Ele apontará 3 pontos, ele nos trará 3 pontos. Coisas sacrificadas a ídolos é o primeiro. O segundo, liberdade tem limites. E o terceiro, direitos versus testemunho. Direito versus testemunhos. Então, em cima desses 3 pontos, nós estaremos apontando 3 subpontos ou 3 subtópicos sobre cada um destes pontos. Vamos tentar ser máximo objetivo, ok? No primeiro ponto, coisas sacrificadas a ídolos. E você vai encontrar alguns assuntos em 1 Coríntios capítulo 8, dos versículos 1 ao 8, onde estará se tratando acerca destes assuntos. Primeiro subtópico, conhecimento versus amor. Conhecimento versus amor. 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 ao 3. O versículo 1 diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, conhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que ele está dizendo assim? Olha, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, o que ele está dizendo aqui? Que muitas das coisas que cordeiros, bois, eram oferecidas aos ídolos, como parte da carne não estar sendo vendida no mercado. Ou seja, muitas das coisas que se existiam naquela época no meio do povo da cidade de Corinto, eles tinham uma rotina, porque eles vieram, os cristãos praticamente, isso é uma palavra de Paulo, à igreja de Corinto, onde ele está falando aos crentes daquela igreja, dizendo assim: observe se hoje não existe muitos de nós cristãos ainda assim. São crentes recém-convertidos, recém-chegados à casa do Senhor. Porém, quando outrora, ainda não sendo cristãos, ou não sendo evangélicos, eles tinham um costume, eles tinham uma cultura, uma rotina. E observe, nesse costume, nessa cultura, nessa doutrina que eles tinham um conhecimento. Eles foram ensinados em um costume.
eles tiveram um ensinamento, um certo tipo de ensinamento. E agora, recém-convertidos, fica até um pouco difícil tirar isso da mente dele de forma bruta. Entenda. É que ele representa a questão de alimento, que era costume as pessoas de outrora se alimentar de um certo, de certos tipos de mistura, de certo tipo de carne, a qual eles sacrificavam e apresentavam aos ídolos. Parte daquela carne eles levavam para a igreja e parte daquela carne eles vendiam no comércio. E aqui eles vendiam no comércio e aqui eles compravam para levar para casa. Ou seja, a carne que era oferecida a um certo tipo de ídolos, de imagem, de cultos, de rito, era a mesma que era dividida para entregar na igreja e era a mesma que era dividida e levada para casa. Aqui era dividida, uma parte eles davam para a igreja, outra parte eles levavam para sua casa. E eles comiam. Porém, o seguinte, na mentalidade deles, como cristãos, eles estavam recém-chegados, recém-convertidos. Paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo à escola bíblica. Como parte do costume que eles tinham outrora e o conhecimento que eles tinham, o que eles compravam, eles podiam entregar a Cristo, de fato. Porém, como parte do dízimo também, eles deveriam entregar ao Senhor. E a outra parte eles se alimentavam. Mas como eles poderiam ter consciência de que aquilo era idólatra, aquilo era oferecido a ídolos, aquilo era sacrifício? E havia isto. Eles diziam dentro de si, como é? Não tem nada a ver. Não vou me preocupar se isso... Não, entrou na minha casa, já é diferente. Então, existia essa cultura, existia esse conhecimento. Observe aqui, a igreja em Corinto estava inserida num contexto pagão aos cananeus. É um contexto pagão. Assim como Israel estava entre os cananeus. E nós, semelhantemente, estamos cercados por toda sorte de crença e tipos de fé. Temos todos os tipos de ritos. Existe todo tipo de cultura, existe todo tipo de pensamentos em meio a onde nós vivemos. Eu vou abrir aqui um parêntese. Vou terminar somente essa observação. Eram comum entre os coríntios servir carne sacrificada a ídolos, festas e banquetes, convidando amigos, parentes, dentre eles cristãos, para compartilharem junto. Ou seja, observe, existiam familiares na minha família, na família da minha esposa, no nosso... Existe dentre nossos familiares pessoas que ainda não são evangélicos. Tudo bem? E não discriminamos, fazem parte da família. E no meio de todas essas famílias, muitas das vezes eles vão nos convidar para um banquete, para uma festa, para um churrasco, para um almoço, para uma festa da família, de algum parente. E lá dentro daquela festa vai ter cerveja, vai ter carne com sangue, vai ter uma buchada, seja lá o que for. O que vai fazer eu pecar é chegar lá e com a ideologia de cristianismo, não ser cristão, cristianismo, ou engessamento na nossa mente, é de chegar lá e não poder comer nada porque são sacrificados e oferecidos a ídolos. Irmãos, o que você não pode comer, você não come. Você não é obrigado a colocar no teu prato. É isso que eu quero que você entenda. Você não vai se discriminar sua família, não vou andar mais com estes porque bebem cerveja, porque andam se prostituindo, porque vive desta maneira. Você está julgando. Não. Paulo está tentando instruir o povo assim: você não pode discriminar as pessoas, não precisa se apartar do meio das pessoas, mas você pode se adaptar ao ambiente. Ou seja, se eles comem, você não é obrigado a comer. Respeito, é somente respeito.
você tem que ter um bom testemunho para que elas também te respeitem. Diga, bebe, come, vai. Não, eles vão entender, isso aqui é diferente. Fulano é diferente, vou botar aí. O pastor André é diferente. O pastor André, a comida dele é diferente. Até porque muitos têm esse conhecimento já, né? Assim, já entende, né? Sim, as pessoas já têm essa... Todos nós, seres humanos, já temos consciência. Cristão é diferente, não cristão é diferente. Já tem essa consciência, de fato, é uma verdade. Todo mundo já tem essa consciência. Então, o que vai valer é o meu testemunho em cima dessa consciência. Porque não adianta as pessoas saber que eu sou cristão, mas a minha vida é idônea perante Cristo, é errada. Então, eles vão dizer tudo que ele pode fazer, ele pode fazer. Então, coma, beba, se divirta. É muito relativo essa questão. Porque o que vai valer é o meu testemunho para com ele. E não o fato de eu dizer eu sou santo, não vou comer, não vou beber, não vou fazer, mas a minha conduta perante Deus é totalmente errada. É porque tem gente que nem se tiver tipo uma cerveja ou alguma coisa, eles não vão te oferecer, porque sabe que você não, né? Que vão me oferecer agora, uma Coca-Cola bem conhece, gelada. Agora quem não conhece pode chegar e se atrapalhar, né? Não porque ele quer, mas dizer... E você também não vai ser indelicado, meu querido. Não, Fique em paz, não, muito obrigado, não faço uso disto. Pai do Senhor, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica. Deus abençoe a tua vida. A vocês que forem chegando, deixem aí um comentário, amém, a paz do Senhor, bom dia, para que a gente possa estar identificando você, por gentileza, tá certo? Fica bem mais fácil para a gente estar identificando você. Se você puder, eu agradeço em nome de Jesus. Deixa um comentário, bom dia, paz do Senhor aí, somente isto para a gente estar identificando você, tá certo? Deus abençoe a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Então, o que nós queremos, o que é que o Paulo está querendo nos mostrar aqui no primeiro ponto? Conhecimento e amor. Observe. Nós vivemos em meio a vários tipos de fé, de doutrinas, de culturas, certo? E não vamos estar discriminando-as, mas nós vamos estar tentando resgatá-las para Deus de uma forma sadia, de uma forma santa, fazendo com que as pessoas sejam convencidas. Não sou eu que tenho que as convencer do Evangelho, mas é o próprio Evangelho de Cristo que tem que as convencer sobre mudanças. Não sou eu, mas sim Cristo que tem que estar tem que estar convencendo-as a ter uma mudança, tá? Coisas sacrificadas, se eu sei, eu não como, nem usufruo, nem faço uso, porque aquilo não vai me edificar. Mas se uma pessoa ainda está bebendo o Evangelho e não sabe disto, como eu posso julgá-la? Há uma vertente no meio dos cristãos que muitos dos nós outros, ainda novos convertidos, não são aqueles que nasceram no berço do Evangelho, né, que vieram de uma família cristã, já cresceram no meio cristão, já foram criados no meio cristão, mas aqueles que se converteram após uma certa idade. Eles têm um costume, uma coisa que muitos se perguntam: pastor, eu gosto de comer aquele sangue que vem da galinha, de uma coisa, eu gosto de botar na comida e comer. Tem gente que gosta. Eu vou discriminá-lo? Não. A Bíblia diz que não deve se comer sangue de nenhum tipo de animal. Mas se na consciência daquela pessoa ainda diz que posso, quem sou eu para dizer que não? Ele vai estar tirando algo, mas da sua consciência não vai estar tirando. Ou seja, vai estar se tornando um peso, um jugo sobre ele, porque ele tirou da sua boca, mas do seu coração, da sua mentalidade, dos seus desejos não tirou. Ou seja, sacrifício de tolo, não adiantou de nada. Dentro dele ainda vai sentir-se que está faltando alguma coisa. Para ele o alimento não vai prestar, a comida não vai prestar, a comida não foi boa, porque ele não tirou primeiro de dentro do seu coração para depois tirar de dentro da sua boca. Ou seja, para que eu possa dizer que uma coisa é pecado ou não, eu primeiro preciso retirá-la de dentro de mim, ter a certeza de que dentro de mim ela não pode mais ser aceita, para que eu depois pare de usar, pare de vestir, pare de beber,
Pare de comer aquilo que não agrada ao Espírito Santo. E quem é que pode fazer isso? É o pastor? Não, não é o pastor. O pastor vai ensinar, vai doutrinar, vai te orientar. Cabe a você decidir como, não como, visto, não visto, uso, não uso, faço, não faço. É uma escolha sua. Você primeiro, se você quer uma mudança, tem que partir de dentro e depois para fora. Primeiro, mudança interior, depois vinha exterior. Não adianta eu tentar fazer uma aparência de cristão, de cristianismo, de cristão, de santidade, se dentro de mim ainda há algo pesando, há uma consciência pesada dizendo, mas eu queria, mas eu gosto, mas isso é bom. Não adiantou de nada, ainda está com o mesmo peso de culpa. E ainda pior, porque você vai estar pecando, porque dentro de si você não vai ter consciência de santidade. Para você é uma falsa santidade, porque você está dentro de si, quer, mas fora não quer. Para mostrar às pessoas, ei, primeiro mostre para Deus. Primeiro apresente-se a Deus. Se há uma mudança de interior que não deve, mostre a Deus. E depois apareça às pessoas. Conhecimento. A carne oferecida em sacrifício, a ídolos, era dividida em 3 partes. Uma a ídolos, outra é oferecida para a outra parte, era para quem a oferecia, levava para casa para comer, e a outra parte era dada no templo. A carne dada ao templo comumente era vendida em restaurantes e feiras, por um preço bem mais barato, sendo muito procurada por todos, inclusive cristãos. Isto levantava a seguinte pergunta: os cristãos podem comer carne oferecida a ídolos, vendida das feiras de menor preço, ou servir na casa dos amigos? Ao invés de falar de comida, Paulo primeiramente compara o saber e o amor. O comportamento cristão é baseado no amor e não somente no conhecimento ou no saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O que acontece? Eu vou chegar em algum lugar e eu não sei o que aquilo ali é sacrificado. Não sei a forma que foi preparado. Não estou ciente. Eu faço a minha oração, o meu costume, faço a minha oração, apresento a Deus e me alimento. Pastor, você comeu aquilo ali que não pode. Meu querido, eu não sabia. Eu não sabia. Se você sabia, por que você não me orientou? Pecou, pastor? Não, eu não sabia. Nós pecamos se sabemos que é errado e ainda assim fazemos. Aí nós estamos pecando duplamente, né? Porque nós estamos sabendo que é pecado e ainda estamos consentindo o pecado, né? Mas se eu não sabia, eu ainda sou inocente. Mas a partir do momento que eu sei... É que você não vai estar dentro da casa da pessoa, enfiado na cozinha da pessoa, para saber como o alimento está sendo preparado, né? Você é convidado, chega depois ou está na sala, né? Sim. Vai estar na cozinha. Temos essa questão ainda também. Eu vou para a casa das pessoas, eu não vou saber o que vão preparar, ou como vão preparar, o higiene, ou seja lá a forma que vão estar sendo apresentado a alimentação naquele lugar. Eu não vou também chegar lá, olha, sei o que, não quero isso, não pode aquilo, a pessoa já vai ficar com 1001 questões. Uma certa feita eu fui convidado para ministrar em uma cidade, no interior do nosso estado, e quando eu cheguei lá, na casa que eu fui recepcionado, os donos da residência, grandes amigos meus, tenho um carinho enorme por eles. A primeira coisa que me questionaram quando eu entrei dentro da casa, não por indelicadeza, mas por precaução, eles me perguntaram assim: pastor, o senhor me perdoa perguntar? Pode perguntar. Eu não preparei nada de antemão porque eu não tive como me comunicar com o senhor. Nem eu sabia o que o senhor podia ou gostava de comer. Então, o que o senhor come, o que o senhor não come, o que o senhor pode e o que o senhor não pode? Eu digo, olha, vou dizer 2 coisas que eu não como.
que eu não me utilizo de alimento. Somente isso. A pedra porque não dá para mastigar. E segundo, eu não faço uso do café porque os ingredientes dele faz mal ao meu organismo e por conta disso eu estou proibido de tomar café. Mas alimento e diversos tipos de outras coisas, pode botar na mesa que nós só não comemos a mesa porque é de madeira, mas o resto a gente se alimenta. Aí disse, ô pastor, amém, muito obrigado, o senhor tirou um peso da minha cabeça porque eu ia estar preocupado em fazer 2 tipos de comida e eu não sabia. Não, minha irmã, fique em paz, o que a senhora comeu, como, se é farinha nós derruba com água, se é um ovo a gente mistura com e vai, não tem como, não, minha irmã, vá, fique em paz. Ela teve essa consciência de querer saber, mas tem pessoas que não tem e vai, bota na mesa e você vai, não, porque isso aqui não pode ser, não, meu irmão, você olha. O que não for para comer, não come, só come E acabou. Aquilo que é para você. Que é para você. Né? Mas aí tem muitas pessoas que não tem o conhecimento, não tem a questão, usam o conhecimento da forma errada, com falta de amor. O que é o amor? Amar sem esperar nada em troca. Ou amar alguém sem olhar a quem. Ou seja, eu amo aquela pessoa, eu estou no meu ambiente que não é o mesmo que o meu, eu tenho que respeitar. Eu não tenho que chegar lá com uma falsa ideologia de santidade, eu vou escandalizar não só a pessoa, não só a mim, mas também o Evangelho. Se eu poderia ganhá-lo para Cristo, eu vou estar perdendo. Uma certa feita, eu fui questionado por um jovem em um evangelismo que nós estávamos fazendo, e o convite vamos hoje para o culto, hoje vai ser culto de jovens, e eu queria a sua presença lá, e me questionaram, se você for na sua igreja, para o culto de jovens, como você está dizendo, você vai na minha, eu digo, qual é a tua? A minha é a católica, eu digo, eu estou lá, marca o culto que eu vou. Agora você também tem que ir na minha. Como é que eu quero, observe aí onde entra a questão, de conhecimento e de amor. Como é que eu quero ganhar pessoas para a minha igreja, mas eu não quero ir lá visitá-lo? Por que isso? Ah, pastor, porque a igreja católica, respeito muito aos católicos, tenho muitos amigos católicos, respeito a todos, eles também nos respeitam, um carinho imenso, tá? Eles têm sua cultura e adoram suas imagens, têm seus ritos, respeito a cada um, como eles também me respeitam. O senhor faz uma visita lá na igreja, me diga quando, dia, a hora e qual o culto que você quer que eu vá, eu vou. Ah, se o senhor for, eu vou na sua igreja fazer uma visita. Eu já fui em missas, já fui. E no dia que, uma das vezes que eu fui, quem estava ministrando era um padre que ele era da Alemanha. Eu não conheço, não sei, nem lembro o nome, faz muito tempo, tem uns 10 anos isso. E chegando lá, eles têm um rito, uma cultura. Aí o colega que estava comigo disse, você vai entrar? Eu digo, por que não? A igreja é pública. Cristã, evangélica, protestante, católica, umbanda. É público. É porque a igreja não fica ninguém na porta perguntando. Você não é? Qual é a sua igreja? Não fica barrando, né? Todos A igreja ela é aberta, é livre. Todos os lugares de religiosos são livres. Pastor, o senhor entra no centro de umbanda? Entra. É livre. E eles não podem empatar. É liberdade, há uma liberdade para entrar. Agora, se você não quer, é livre você para não ir. É consciência. Ah, pastor, eu não vou porque tudo bem, é livre. Eu não ando lá. Ah, então, não, nós somos livres de ir ou não ir. Entendeu? Aí quando eu cheguei, entrei na missa, né, como me chamam de missa, eu entrei. Assisti a missa, eles tiveram a parte da entrega da hóstia, da consagração ali, e eu fiquei observando
há um ensinamento, tem muitos deles que têm um bom ensinamento. E eu até aplauso a alguns. Certo, tem uns que falam algumas heresias, tem que falar algumas besteiras, igualmente eu já vi outro que chegou e disse: olhe, não dê ouvidos a esses pseudos cristãos protestantes, porque eles querem enganar a vocês. Não participem dos seus cultos e quando eles vierem nas suas portas, fechem as portas, porque eles querem vos enganar. Aí eu digo: errado, vocês estão pensando errado. Aí o rapaz diz: cala a boca. Eu digo: sim, eu vou respeitar o ambiente de vocês, mas se fosse num ambiente meu, eu abria a boca, porque está errado. Ou se eu se perguntasse, né? O que você acha? Se viesse a me questionar, eu ia falar: está errado. Como é que eu posso ter que ir, mas eles não podem vir? Ou seja, eu como cristão tenho que abrir a porta para receber todo mundo, mas ele está ensinando que os membros dele não podem abrir a porta para eu cristão falar com eles, eles não podem abrir. Também que não visitem. Não pode visitar a minha igreja, não pode visitar a minha congregação, não pode ir para um culto meu. Ou seja, se houvesse um casamento de um parente que ele quisesse fazer o casamento na igreja que eu congrego, e eu fosse o ministrante, os outros não iam querer vir porque era uma igreja evangélica. Eu fui na igreja deles e eles não poderiam vir na minha. Então é a questão sabedoria e amor. Eu tenho tanto conhecimento, mas estou usando eles sem o amor. Estou usando eles de forma errada. Ao invés de eu ganhar vidas para Jesus, eu estou os afastando. Está entendendo? Então, o conhecimento versus o amor. O conhecimento e o amor. Ei, o conhecimento demais, ele incha, faz você ficar inchado. Em vez de você amar, você está inchando, você está morrendo dentro de si. Está criando dentro de si um câncer. Use esse conhecimento para amar e ganhar almas para você, para a igreja, para o reino dos céus. Ganha almas para Deus. Use o teu conhecimento para o bem, para que Deus venha ser abençoado por intermédio da sua vida. Ídolos e Deus é o segundo ponto. Versículo de número 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Os ídolos versus Deus, ou seja, ídolos e Deus. Olha o que nós vemos aqui. Duas escolas aqui nós vemos. Os caraitas e os tradicionalistas. Os caraitas seguiam à risca a lei judaica, ensinando que era ilícito receber qualquer benefício decorrente da adoração dos gentios ou de qualquer coisa que tivesse sido oferecida a um ídolo. Isso era ilícito. Os tradicionalistas sustentavam que podia usar de tal carne, desde que o sinal dos ídolos não estivesse selado nela. Paz do Senhor, você seja bem-vindo, em nome de Jesus, a mais uma escola bíblica. Observemos aqui, Paulo está falando com o povo de Coríntios assim, dizendo assim: existem coisas para os ídolos e existem coisas para Deus. Como administrar isso? Existem duas vertentes. Tem pessoas que consideram ou afirmam: isso eu não posso. Amém. Você continua na tua doutrina. E tem outros que dizem assim: eu não sei o que é, então eu vou usufruir. Eu não sei. Se eu não sei se foi consagrado a ídolos ou se não foi, eu vou jogar fora se eu não sei. Eu não vou comer porque eu não sei. É por isso que tudo que você vai colocar dentro da tua vida, dentro do teu coração, dentro da tua casa, apresenta primeiro a Deus. Repreenda o mal. Porque eu não sei como foi feito, aonde foi apresentado, aonde foi colocado. É ídolos versus Deus. Observe que ele está dizendo assim, ó.
Mas quanto ao comer coisas sacrificadas a Deus, sabendo que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Ou seja, se eu não como, amém. Para você está certo. Mas se eu como, eu não sei o que é, ou seja lá o que for, alguém me deu algo, eu não sou evangélico, o senhor recebe isso, amém. Dê logo que eu vou fazer logo um churrasco. Pastor, mas essa pessoa, ela serve uma cultura diferente, uma doutrina diferente, tem ritos diferentes. Irmãos, às vezes, Deus permite que até o próprio diabo seja usado para abençoar os crentes. Eu já vi testemunhos de uma mulher que estava passando necessidade e do lado dela tinha um centro de macumba. E um dia, ela fazendo oração, o quarto dela era a parede, com o quintal era com a sala do macumbeiro, eu não lembro ao certo. Eu sei que ela estava orando e o macumbeiro do outro lado ouviu. E ela orando, Deus, eu não tenho alimento, eu não estou passando necessidade, eu não tenho o que comer, me providencia, manda o alimento, traz, Senhor, faz. O que aconteceu? Do outro lado o macumbeiro ouviu isso. Aí disse, agora eu vou lá fora, vou fazer uma feira, vou comprar uma feira bem feita, vou jogar em cima da casa dela, vou jogar para ela, e quando ela for agradecer a Deus, eu vou dizer, foi o diabo que deu, eu quero ver o que é que ela vai dizer. Aí ele foi no mercado, fez uma feira, botou de tudo, comprou, arrumou, ajeitou. Quando chegou em casa, destelhou a casa dela e jogou a feira embaixo. Aquela mulher se assustou, olhou e viu aquele monte de coisa, aquela comida, aquele monte de coisa, e começou a agradecer a Deus. Deus, obrigado pela comida, obrigado porque o Senhor me deu, obrigado. Aí o macumbeiro lá do outro lado grita, foi Deus não! Foi o diabo que mandou. Ele disse, obrigado Deus porque tu usaste até Satanás para me abençoar. E às vezes a gente não sabe entender o que Deus faz. Quem foi envergonhado? O diabo. Porque permitiu que o seu cavalo abençoasse. Sabe o que aconteceu? Eu vejo assim, em uma visão espiritual. Aquela pessoa disse, oxe, eu fui usado para abençoar. Então, ou seja, Deus é um só. E Deus permitiu que a própria Satanás ouvisse, ficasse escandalizado e o nome do Senhor fosse abençoado. E ou seja, se alguém vem e me oferece, ela tem a cultura e a doutrina dela. Eu recebo, eu vou me alimentar. Eita, pastor, mas aquilo ali tinha sido feito disso, tinha sido aquilo. Amém. Todo mal já foi repreendido porque eu orei e apresentei a Deus. E o senhor comeu, eu comi. Usou, usei. Aquela pessoa vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer, rapaz, ele não me julgou pelo fato de eu ser de uma cultura, de uma religião, de uma fé diferente. Ele me respeitou. E isso pode ser uma forma de convencer e de ganhar almas que estão sendo ensinadas de formas erradas, e ali nós podemos estar ganhando elas para Jesus. Ou seja, os ídolos perdendo para Deus, há um só Deus. Ídolos, a gente tem vários, existem várias pessoas que têm vários ídolos. Tem cristãos que têm ídolos dentro da sua própria casa. Lembrando o fato de algo que aconteceu. Teve uma irmã, uma vez que ela ganhou uma imagem do filho, ela era cristã, né? Ela é cristã, e o filho não era, o filho acabou dando um presente com uma imagem. E aí? O filho não é evangélico, ele é católico,
e deu a ela de presente a imagem de uma santa. Ela sabia que era errado, mas ela Era evangélica. Foi o filho que deu. E aí? Ela recebeu. Ela fez errada, pastor? Fez não. Fez não. Mas conscientemente depois, o filho olha e diz: eita, amanhã não é desse mesmo. Leva. Eu vou escandalizar. Não quero isso. Porque eu sou crente. Porque não posso, você sabe que crente não usa. Ei. Não escandaliza o evangelho não. Que é isso aí você perde uma alma. Porque às vezes depois aquele filho, aquela pessoa vai chegar e dizer: mãinha, desculpa. Eu não lembrei que a senhora já era evangélica, que a senhora estava na igreja. Deixa eu levar isso aqui. Eu vou trazer outro presente para a senhora, tá? Eu vou levar isso aqui. E vou trazer. E traz outra coisa. Você ganhou aquela pessoa para Jesus. Depois ela vai estar servindo a Deus. Você não maltratou, não escandalizou o evangelho. Ah, você é crente desse jeito? Não me respeita? Não. Ou seja, você acabou perdendo a alma. Pastor, eu tenho que aceitar tudo. Dá o teu bom testemunho. O que nós falamos logo no início. A liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho. Dá um bom testemunho que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: isso aqui não pode. Fulano não recebe isso, fulano é crente. Fulano é diferente. Então vamos fazer diferente para ele. Vamos te abençoar naquilo que se deve. Você vai ganhar uma pessoa para Jesus, a pessoa vai andar com respeito por você, você vai ter respeito por ela. Tá? E tem pessoas dentro da igreja que andam com piores ídolos do que os próprios. O que é que acontece? O que é que nós observamos? Glória a Jesus. O que é que nós observamos aí? Pessoas que dizem cristão e dentro das suas casas existem ídolos ainda piores do que quando não eram cristãos. Sabe qual é? Tem pessoas que dentro das suas casas como cristãos tem coisas que as pessoas não podem tocar, não podem mexer, não podem quebrar, não podem fazer, não podem... Ou seja, tem um móvel, ninguém toque nele. Tem um objeto, ninguém pegue. Tem uma roupa, ninguém usa, só eu, ninguém não. É idolatria, meu irmão. Julga ou condena os ídolos lá fora, mas dentro de casa tem ídolos piores. Existem pessoas no meio evangélico que têm objetos como algo tão sagrado que ninguém pode tocar, ninguém pode mexer, ninguém pode usar. Pior do que ídolos lá fora. Tem pessoas que não têm ídolos dentro de casa, como você falou, mas adoram pessoas. Adoram as pessoas. Ídolos. Ah, plantar meu ídolo, né? Sim. Tem gente, eu já vi, eu não discrimino, tem pessoas que têm seus costumes e eu respeito, tá? Eu tenho um colega, que ele quase se intriga de mim por conta que ele torce para um time de futebol e brincando, nós falamos sobre o time dele, né? Ele quis entrar em contenda em uma briga, quase que se pegamos nos tapas, com ele se brigando conosco por causa de um time, que não pode falar do meu time, isso e aquilo, outro. Ou seja, colocando o time acima do amor, acima da brincadeira, acima da amizade. Isso é idolatria. E é cristão, e é crente. Então, isso é idolatria. Então, existe mais idolatria no meio evangélico, em certas coisas, do que próprio lá fora. Então, tá entendendo aí a questão? Existe, terceiro ponto, fracos e fortes. Versículo 7 do capítulo 8. Mas nem todos há conhecimento, mas nem em todos há conhecimento.
porque alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas a ídolos. E sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, alguns judeus prendiam-se a certos ritos da lei. Alguns gentios a certos ritos pagãos, quando aceitavam o cristianismo. Era preciso lidar com toda essa diferença e obter o verdadeiro conhecimento antes de poder manter uma perfeita harmonia entre os convertidos. Ou seja, existe dentro de nossos cristãos pessoas que são formalistas, são, como se dizer, pessoas muito aprisionadas à lei. Observe. Eu conheci uma mulher, esposa de um pastor, que ela dizia assim: uma menina que aceitar Jesus hoje, que vai para a igreja hoje, ela vai muitas vezes com maquiagem, do jeito que ela... de calça comprida, do jeito que ela estava só acostumada. do costume dela. O costume dela. É cultura dela, não cristã, usar aquilo, vestir-se daquele jeito, com aqueles brincos bonitos, aquelas coisas que para ela é bonito. Mas a cultura dessa pastora da igreja que ela, não tinha esse costume. É costume usar roupa composta, vestido, saia, uma roupa diferente, tirar brincos, tirar isso. Não era costume essas coisas. Aí ela chegava para as novas convertidas, aceitava Jesus hoje, na outra semana, elas iam de calça para a igreja, já ia assim: irmão, você não pode usar isso. Agora você é crente, você não pode estar andando de calça, você não pode andar maquiada, você não pode usar brinco, você não pode usar isso. Sabe o que acontecia? Não ficava muito tempo na igreja. Sabe por quê? São novos convertidos. Muitos desses novos convertidos que estão chegando agora na igreja não tem uma roupa, como se diz, moda cristã hoje, né? Hoje é a moda cristã. Às vezes a roupa tudinho O guarda-roupa ainda cheio de calça, cheio de brinco, roupas curtas. Vai com o que tem. A pessoa ainda... Vai nua? Não vai nua. Não vai deixar de ir para a igreja porque não tem uma roupa. Aceitou Jesus, não tem como. Aceitou Jesus hoje, amanhã já tem que ir no mercado, no shopping, comprar a moda evangélica para ir para a igreja. É difícil. Deixa Deus ir tratando aos poucos. Às vezes a pessoa está com pouca condição. Deixa a pessoa arrumando condições e mudando as suas vestimentas. Mas não. Existe muitas pessoas que, porque você aceitou Jesus hoje, amanhã você já tem que andar com uma falsa ideologia de santidade. E peraí. Santificação quem dá é o Espírito Santo, é o ensinamento da palavra. Santidade quem permite é Deus. Eu ensino, mas quem faz é Deus. Existe no nosso meio pessoas assim, tá? E existe pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não sentiram vontade de mudar as suas vestes, seus costumes. Existe no nosso meio cristão pessoas, como eu falei já antes, que são evangélicas, mas outrora se alimentavam e comiam sangue de galinha nas suas comidas, nas suas coisas. E até hoje comem. No trabalho mesmo. Eu trabalho num canto que o povo mandava fazer a galinha, mas... E botava o sangue. Eu tirava um pedacinho ali da galinha, sem o sangue, né? E comia. Comia, orava e comia. Ou seja, não vai. Eu conheço pastores que ainda hoje comem. Sangue. Mas pregam que o sangue não pode pregar, mas come. Eu conheço pastores que fazem isso. Pastor, que é tão gostoso o sanguezinho de galinha cozinhado no meio da... Prega que não pode, mas come. Tá errado. Tá entendendo? Prega que não pode, mas come. E aí? O que acontece? São pessoas que ainda estão engessadas dentro das suas mentalidades. Se tornaram pastores prematuros.
não tiveram ainda primeiro uma base para chegarem até lá. Aí não quiseram aceitar as mudanças e ainda estão com os mesmos costumes. Ensinam uma coisa, mas vivem outra. É porque a Bíblia é bem clara quanto os ensinamentos, e a Bíblia ela mostra como é que as coisas têm que ser, né? Sim. E eu como líder, se eu estou ensinando uma coisa, mas não estou vivendo, então quem está pecando mais? Quem é que está mais pecado? Sabe como é isso? Jesus ele nos aponta isso, ele nos mostra isso. E eu vou mostrar daqui a pouquinho aonde ele nos aponta isso. Existem esses dois grupos dentro das nossas igrejas. Existe os mais fortes e os mais fracos. Aqueles que já têm uma consciência de dizer isso deve, isso não deve, isso pode, isso não pode. Mas ainda tem pessoas que não têm essa consciência, precisam aprender. Ainda são bebês, ainda são prematuros. Você não pode querer igualar você que já sabe. Não pode. Uma pessoa que aí gera recém-chegada na igreja, recém-convertida. Gera crítica, gera... Sim, e ao invés de você ganhar e crescer na igreja, você está matando a igreja, as pessoas estão morrendo. Ah, pastor, a minha igreja não prospera, a minha igreja não cresce, os crentes não... Claro, a pessoa aceitou Jesus hoje, você já quer que ela deixe... Não é assim. É o Espírito Santo quem faz isso. Não é a gente, é o Espírito Santo. A gente vai matar. E outra, ao invés de nós ter ganho aquela pessoa e ela ganhar a família dela e trazer para Jesus e aumentar a igreja, nós crescermos, e depois o vizinho, depois a vizinha, depois pulando, nós vamos simplesmente matar ela e a família vai dizer: pode dar mais na igreja não? Não dá certo não. Não disse? Isso é assim, igreja de crente é isso. Aí o evangelho fica desmoralizado. Por isso que os pastores e as pessoas que estão à frente de uma obra na casa do Senhor, elas têm que conhecer a palavra, porque quando acontecer essas coisas, elas sabem lidar, né? Tem que ter um preparo. Uma preparação. Tem que ter uma preparação. Não é simplesmente botar uma gravata no pescoço, um terno nas costas, abrir um salão e dizer: sou pastor da igreja. Sem conhecer as escrituras, assim, sem conhecer a palavra. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Há os grupos dos fortes e dos fracos. A Bíblia diz que os fortes ajudem para que os fracos não venham morrer. Mas devemos ajudar eles. Quem é forte e pode, suporta a dor do fraco também. Ajuda ele, vai junto com ele para que os dois continuem caminhando. Eu, sendo forte, não quer dizer que eu sou autossuficiente. Eu sou dependente até daquele fraco, que uma hora ou outra ele também vai poder me ajudar. Na hora que eu estiver caindo, ele diz: não, pastor, vamos junto, eu estou aqui com o senhor, vamos lá. Então, um depende do outro. É tipo uma corrida, você é forte e do lado tem umas pessoas fracas e você: não, eu só vou pensar em mim porque eu sou forte, mas você tem que primeiramente ajudar. Tenho que lembrar que existem pessoas que precisam. Você não está só na corrida, você não está só no caminho. A minha jornada vai eu e vai outras pessoas também junto conosco. Então o amor ao próximo, né? Com certeza, né? Então, você que tem uma ciência, você já tem um conhecimento, você já foi instruído, não discrimina quem ainda não foi, a quem é recém-chegado, a quem é recém-convertido. Ao invés de criticar, vai ter um estudo com ela, vai ensinar, agora não vai matar não. Não pode. Vai Não. com calma, né? Calma. Vai ensinar, ó meu irmão. A palavra do Senhor, ela ensina sempre. Nós precisamos mudar. Não, meu irmão, mas é que eu ainda não tenho condição. Amém. Quando tu tiver, já vai se preparando. Já vai se ajustando. Vou trazer uma coisa mais simples. Vai mudando o teu jeito de vestir, teu jeito de falar, tua conduta. Tu até agora a própria cristão. Pessoa pode chegar e pedir o conselho, né? Orientação. Vem pedir conselho também. Aqueles que já... Ô irmão, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Como eu faço, como eu não faço. Procura ter consciência disso. Agora não mata não discrimina, não critica. Antes, ajuda. Tá bom? Segundo ponto. Liberdade tem limites. O amor ao próximo é o primeiro subtópico. Versículo de número 9. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Mas vedes que essa liberdade
não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha o que nós podemos entender aí. Pioramos a situação das pessoas se, pelo nosso exemplo, ensinarmos a elas a agir em contradição com a sua consciência. Ou seja, às vezes nós queremos forçar pessoas a querer agir contra os seus costumes de forma prematura. Ao invés de nós ganharmos elas para Cristo, nós vamos matá-las. Para que não participe de tais festas aos ídolos, ainda que você esteja convencido de que um ídolo não é nada, esta liberdade pode levar outra pessoa que ainda crê que os ídolos são coisas verdadeiras a tropeçar. Ela não tem o conhecimento, por isso, comentar pecado se segue o exemplo. Ou seja, tem pessoas que para ele é natural. Ídolos, coisas a ídolos, idolatria, para ele é um costume. Eu que não tenho isto, vou estar criticando quem tem? Não posso. Porque ao invés de eu poder ganhar para Cristo, eu vou estar matando-a. Paulo volta a sua pregação pastoral tanto para os cristãos maduros quanto para os imaturos. Seu verdadeiro objetivo é ajudar todos a conhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo. Se necessário, abrir mão dos direitos para que a igreja caminhasse em paz e comunhão. A resposta pastoral de Paulo aos fracos é: vão em frente, comer carne não prejudica seu relacionamento com Deus. E aos fortes, afirma, ao invés de pensar só em seus próprios direitos, certifique-se de não escandalizar o cristão mais fraco. Sabe o que ele está dizendo assim? Ele está trazendo um exemplo de Jesus. Um exemplo de Jesus. Aonde, pastor? Em Mateus capítulo 15, você vai ver Jesus, perdão, irmãos. Você vai ver Jesus fazendo o seguinte. Um dia ele estava em um lugar e estava ele e os discípulos, e tinha alguns fariseus. Os fariseus observam ali e ficam olhando. Os discípulos esfomeados chegam e vão direto à mesa, está posta, e vão começando a comer. E eles não lavam as mãos. Olha como é interessante. Aí vem os escribas e os doutores lá, os conhecimentos e tal, e chegam a dizer: ô mestre, não é coisa feia, isso eu estou interpretando. O texto diz: mas não é correto, não é certo comer, porque os discípulos transgrediram a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão. Respondeu: porque também vós transgrediste. Ou seja, eles vieram questionar a Jesus acerca dos discípulos que foram se alimentar sem lavar as mãos. Observe. Escribas, os doutores ali na época, eles tinham conhecimento. E por ter conhecimento, eles poderiam usar o seu conhecimento de forma sábia, né? Jesus observou e disse: eita, vamos olhar assim, como mestre. Ele disse: rapaz, meus discípulos pisaram na bola. É o mesmo que eu ter obreiros, levar para um lugar e chegando lá, eu instruo eles como deve fazer, como deve vestir, como deve se comportar, e chegando lá um deles, pisa na bola. Aí vou chegar para mim e vou dizer: pastor, o teu obreiro fez isso. Digo: rapaz, e agora? Como tirar ele dessa mal situação? Observe. Paz do Senhor Deus abençoe, seja bem-vindo à Escola Bíblica.
Observe. Jesus ele chega ali, vê os discípulos comendo sem lavar as mãos e o povo criticando e observando. Ei, tem muita gente que vai nos criticar e observar a nossa vida dentro da igreja. Tem muita gente que vai olhar, eu entrando em um restaurante e está no meio de pessoas que não são evangélicas, está almoçando, está jantando. Esse pastor não pode, porque, ei, eu tenho parentes, tenho amigos que muitas das vezes vai chegar na mesa que eu e vai querer pedir uma cerveja, eu vou estar bebendo com ela, eu não estou bebendo. A pessoa não deve julgar e comparar, né? Eu vi o pastor na mesa de bar bebendo cachaça. Não vi o pastor na mesa de bar bebendo cachaça, você não vai me ver isso. Mas se tem um parente meu que quer fazer um churrasco, me convida para uma churrascaria, ele vai beber a cachaça dele, eu vou beber a minha Coca-Cola. Mas as pessoas vão me condenar porque eu estou no meio de pessoas que estão bebendo cachaça. Eu tenho muitos irmãos cristãos que eles trabalham numa empresa que é empresa de cerveja, essas coisas, né? Aí a pessoa está pecando porque trabalha lá. Então, tem pessoas que trabalham, que trabalham e convivem em ambientes que não é propício para um cristão. Aí por conta disso eu não vou trabalhar lá. Aí faz entrega até dessa mercadoria num bar, numa coisa, aí... É errado. Então, Jesus está dizendo... então vamos fazer o seguinte, vocês que são os conhecedores da lei aí, vamos olhar. Se os meus discípulos comem sem lavar as mãos, então vocês, o que é que estão fazendo? Olha o texto que ele diz assim. Então, quem é que errou mais? Observe, quem é que errou mais? Ele responde. Porque Deus ordenou assim. Ele respondeu, porque transgride também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldissesse pai ou mãe certamente morreria. Observe, eles falam sobre tradição dos anciãos, que é lavar as mãos antes de comer, mas eles não honravam pai e mãe, não respeitavam. Não tinham isso dentro de si, então... Eles julgam de uma coisa que eles muitas das vezes não fazem. É tipo aquele versículo diz, né? Do argueiro, né? Tira a trave do teu olho para não olhar o argueiro. Tira o argueiro do teu olho para olhar a trave do teu irmão. Então assim, eu tenho erro, mas eu só observo o erro do meu irmão. Eu primeiro tenho que olhar os meus, para depois entender que pessoas também têm erros, têm falhas. Está entendendo? Aí lá na frente... Jesus chega assim, chama a multidão e diz assim: o que contamina um homem não é o que entra na boca, mas é o que dela sai. Isso é o que contamina o homem. Jesus diz, então vamos tentar salvar os meus discípulos. Eles erraram, pisaram na bola, mas vou tentar salvar. O que foi que Jesus quis dizer? Ele quis condenar os escribas, os doutores ali? Não. Ele simplesmente quis dizer o seguinte: tu tem conhecimento, usa de sabedoria. E de que maneira, pastor? O que mais faz mal não é o comer com as mãos sujas. Porque comer com as mãos sujas, o organismo que sabe selecionar o que é bom usa para o corpo, o que é ruim ele faz a pessoa botar para fora. Ou vomitando ou na forma natural lá embaixo. No linguajar mais popular, na privada. O que não presta vai e desce, acabou-se. Mas ele está dizendo assim: o que faz mais erro é o que sai, não é o que entra. Porque o que entra é selecionado e vai cada um para o seu devido lugar. Agora o que sai ele procede do coração, e muitas vezes o coração do homem é enganoso, é mau. Então mata mais, faz muito mal do que o que está sendo colocado dentro. Ah, eu não posso comer esse alimento porque isso, eu não posso comer isso porque aquilo. Porque foi fulano que preparou, porque foi cicrano, porque cristão, porque não sei da onde, porque eu não posso comer. Diga assim: eu tenho um problema, a minha saúde é frágil, eu não posso me alimentar de certos alimentos. É mais sadio.
se você não pode. Agora, usar da igreja para dizer isso não pode, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque não... Também é porque não é assim que Jesus ensina, né? Mata mais, prejudica mais o que tu tá falando do que o que vai entrar dentro da tua boca. Porque, como diz, o que você fala muitas das vezes, depende da situação, ela tem o poder de destruir. É a pior macumba. É a pior maldição que existe. É o que você profere. As pessoas falam que macumba é aquilo que está na encruzilhada, não sei aonde. Sim, é um rito de macabro, uma coisa feia, matar um animal que não tem nada a ver, de culpa de ninguém, e tá ali sendo sacrificado pelo outro para destruir outro. Ei, a pior macumba que existe na vida do ser humano é o que ele profere do seu coração. Porque a própria palavra fala assim, o poder da morte e da vida está onde? É na macumba? É naquela galinha morta que não fez nada, coitada, infeliz, triste, que morreu ali por causa dos outros? É não. É no proferir das nossas palavras. Nós matamos muito mais com as nossas palavras do que com armas, com essas outras coisas. Porque olha, pessoas pressionadamente psicológicas, que são pressionadas psicologicamente, morrem mais do que pessoas... uma pessoa que se sente inferior no seu subconsciente, ela tem muita tendência ao suicídio do que muitas outras pessoas. Tem certas pessoas que não têm. Pessoas que se menosprezam, se sentem feias, se sentem para baixo, se sentem incapazes de estar no meio da sociedade, se sentem... Elas são mais propensas a suicídio do que pessoas que sabem discernir o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Por quê? Foi palavras proferidas, palavras que foram lançadas. Isso sim é a maior maldição. O que faz mais mal ao ser humano não é o que entra, o que ele se alimenta, é o que ele põe para fora. Porque a palavra do Senhor diz, a boca fala do que o coração está cheio. E tem pessoas que o coração está cheio, tá cheio de tanta maldade, que nós precisamos fazer, como o próprio Paulo diz lá na carta aos Efésios, nos revistamos de toda a armadura espiritual. Porque às vezes as pessoas lançam mais maldição sobre nós com as suas línguas do que se alimentar com coisas, com certos tipos de alimento, com esse, aquilo, outro. Agora, se você tem consciência que aquilo é assim, 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 não pode, então não come. Mas se você não tem, coma e dê glória a Jesus, agradeça, repreenda o mal e vá ser feliz em nome de Jesus. Certo? Não ao individualismo, versículo de número 13 do capítulo 8. Pelo que, se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O que ele está trazendo aqui? O que é que nós vemos aqui? Tudo o que fizermos deve ser feito tendo em mente como isso irá afetar os outros. Ou seja, tudo que nós vamos fazer pensando também no bem do outro, do nosso próximo, não só em nós. Se algo que me escandaliza, que é errado para mim, e eu não posso fazer, faça de uma forma sábia, se utilize de uma forma sábia, para que aquela pessoa não se escandalize. Às vezes alguém prepara algo de uma forma tão bonita, tão elegante, tão perfeita, para tentar agradar você, e você diz, eu não gosto disso, eu não gosto, não faço, não é. Você matou aquela pessoa. E além do mais, se for em meio a um público, você está escandalizando ela, aquela pessoa vai se sentir horrorizada pelo que está fazendo, pelo que está convivendo. Então, usa de sabedoria. O individualismo tende a reinar quando o cristão considera que a fé é uma questão pessoal e particular. É mais conveniente concluir que cada indivíduo é exclusivamente responsável
por sua própria fé, mas pelo rejeitar esse individualismo entre os cristãos. Com base em princípios teológicos, ele remove qualquer argumento que surgirá que só o cristão mais fraco precisa lidar com a confusão causada pelo estilo de vida dos cristãos mais fortes. Aqueles que pertencem a Cristo são, acima de tudo, responsáveis por ajudar a fortalecer a fé dos mais fracos. Os direitos pessoais e individuais ficam em segundo plano, ou seja, eu sou forte, eu sei lidar com a situação, eu vou usar de sabedoria para que o que é fraco e ainda está aprendendo não venha morrer e se escandalizar. Terceiro ponto, em pé, não caia. Ele está dizendo assim, ore para que você não caia. Versículo 11, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Capítulo 10, o versículo de número 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Cadê meu Jesus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. O que acontece? Observe aqui. Para prevenir os coríntios de praticarem idolatria e se manterem separados num ambiente repleto de festas e rituais idólatras, Paulo apresenta o exemplo da história de Israel. Ele narra os grandes feitos e privilégios concedidos pelo Senhor ao seu povo, bem como o trágico fim que tiveram com os corpos espalhados pelo deserto, quando o Senhor não se agradou das maiorias deles. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más que eles fizeram. Que coisas mais são estas? Idolatria, imoralidade, colocar o Senhor à prova, murmuração, rebelião. Isso, versículo 6. Não façais vós, pois, idólatras, pois algumas dessas. A religião é a maior idolatria de todas. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Isso está lá em Êxodo 32, versículo 6, essa história. Temos que grande parte da igreja atual esteja folgada, exatamente como Israel na antiguidade. Êxodo 32, versículo 6. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram um holocausto e trouxeram uma festa pacífica, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Olha, interessante aqui. Amanhã é festa do Senhor, ou seja, era um dia preparado para o Senhor. Na onde eles estivessem, eles não podiam se levantar ali, eles tinham que ficar, porque era o dia do Senhor. Mas as pessoas se alimentaram, comeram, fizeram o que deveriam fazer, e depois se levantaram e foram folgar, foram viver a vida, se divertir. Não respeitaram a Deus. O que é que acontece? Causaram mal para si próprios e Deus os castigou. Após ilustrar seu ensino como exemplo do povo de Israel, Paulo conclui: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensar estar em pé, veja que não caia. Você está forte? Use de sabedoria para que o diabo não dê-lhe uma rasteira e você venha cair. Porque você acha que é santo demais, isso e aquilo não pode, não deve, não faz, e de repente está no lamaçal do pecado, morrendo. Existia no nosso meio cristão, no princípio aí do cristianismo, aí, da nossa igreja primitiva, século XIX, aí, anos 80,
70 para cá, 70 até 2000, o cristão não podia nem ter uma televisão em casa. Cristão, crente não podia ter televisão em casa, não podia ir para a praia, não podia ir para a piscina. Até hoje não muitas podia. pessoas têm esse pensar. Ainda né? tem essa mentalidade, não pode isso, não pode aquilo. Vamos Não usar pode calça. usar camiseta, não pode usar bermuda. Como já teve situação de uma irmã chegar e perguntar, mas por que mulher não pode usar calça, porque se usar a calça é pecado. Mulher não pode usar calça, é verdade. É uma Pode usar cultura calça engessada. de homem, mas calça de mulher. É uma coisa interessante, porque a Bíblia fala assim, homem não use roupa de mulher, mulher não use roupa de homem. Existe a calça para mulher. Se a calça é feita Se para é mulher, feminina, é pra para usar. mulher. Existe a calça para homem. Aí o cara que diz ser homem vai usar a roupa de mulher, a calça de mulher. aí se torna pecado e errado, né? E para que a calça? É para facilitar o trabalho, o uso diário, a sua rotina diária. Porque tem mulher que precisa andar composta, né? Aí o vestido, a saia muitas vezes não dá. Usa uma calça, mas aí é uma calça feminina. Nós temos que usar de sabedoria nessa questão. Não pode ir à praia, pastor, crente não pode ir à praia, cristãos não podem ir à praia. Por que não pode ir à praia? A praia foi feita para quê? O filho do cão usar. Não, ela foi feita para nós pra todo mundo, vivermos, né? usarmos. A Bíblia diz que Deus, quando fez o mundo, botou Adão e disse, tudo isso aqui é teu. Aí nós pegamos e dizemos, não, é do diabo, que praia é do diabo, coisa do diabo. Por quê? Vai chegar lá, vai ter gente de biquíni, vai ter gente de cueca, vai ter gente de camisa, sem camisa, com roupa, sem roupa, seja lá do jeito que for, não estou praticando, não estou vivendo, e se eu fecho os olhos, olha para Jesus e mergulha dentro d'água e vai salgar a tua vida. Acabou-se, meu irmão. Vai usufruir o que coisa maravilhosa de Deus. Não perca tempo com essas... Por conta disso, muitos cristãos estão morrendo. Ser crente sem poder ir à praia, vai pra praia, meu irmão. Recentemente eu fui, peguei minha família, juntei com meu cunhado, bora pra praia, botamos todo mundo dentro do carro, pô pra praia. Chegamos tudo meio vermelhinho que nem camarão. Eu tava até descascando esses dias ainda. Com areia no bolso. Com um monte de areia nos bolsos. Entendeu? Minha esposa ainda foi lavar minha bermuda. Pastor, o senhor usou bermuda na praia, eu vou andar pelado, meu irmão. Anda de calça comprida. Eu vou pra praia de terno e gravata, eu vou morrer sufocado, meu irmão. O sol, o calor, a maresia de terno e gravata. E de repente vai me dar um colapso ali no meio da praia. Sabedoria, meu irmão. Tu é forte, tu é fraco. Pastor, fulano anda em praia. Meu irmão, ao invés de tu tá falando com ele, marca um dia pra ir junto com ele pra praia. Tu leva um churrasco, ele prepara a lenha e os dois, um assando, tu comendo, um tomando banho, sai da praia, bota um bronzeador, um protetor solar, vai comer churrasco e se alegrar e dar glória a Jesus, meu irmão. Meu querido, se tu não tem, olha, eu mesmo, eu uso bermuda em casa, eu uso. Na minha casa, eu tô no meu lar, na minha convivência com a minha esposa, eu uso minha camiseta. Mas e quando eu vou sair, se eu for sair para fora de casa sem bermuda, é errado, pastor? Não, meu irmão. Eu, dentro de mim, não tenho costume. Quando eu saio, uma vez ou outra que eu já saí de bermuda, eu me sinto, na minha consciência, eu sinto que está faltando alguma coisa, como se estivesse faltando um pedaço da roupa. Então, para eu não me sentir mal, eu uso uma calça. Mas quem não usa, vai de bermuda. Tá errado, pastor? Tá pecando? Tá não, meu irmão. Como não adianta você dizer, porque não pode usar bermuda e de repente você está na rua de bermuda. Não posso fazer isso, mas está fazendo coisa pior muitas vezes. É. Porque eu conheço um pastor que chegou numa reunião de líderes e disse assim: eu sou pastor e eu ensino e eu também faço. Eu não uso bermuda na rua. Eu não acho certo usar camiseta, aquelas camisetas na rua, usar aquelas bermudas, coisa feia. Como pastor, isso está errado. Você acredita? Isso era em um domingo, tá? Numa reunião de líderes. No outro dia eu fui trabalhar. Era numa segunda-feira. Quem é que estava na frente da loja que eu trabalho? De camiseta regata, bem aqui embaixo. Com bermuda
aquele short de jogador de futebol folgado, na frente da loja, quem é que estava? Ele, o dito cujo, com a modéstia de santidade, entendeu? Falou e lá fora fazendo. É interessante isto. Se diz forte, isso é errado, isso é abominável, isso não pode, mas está fazendo, é pior. Aí tem muita gente morrendo dentro da igreja. Tem muita gente, meu irmão, vigia. Individualismo. Não, meu irmão, deixa disso, ora para que tu não caia. Temos que ter cuidado com essas pessoas. Sabedoria, meu irmão, não é só questão de ter conhecimento de física, química, português, matemática, história, geografia. Não, meu irmão. Sabedoria é usar o que você conhece, sabe, de forma digna, de forma correta. Amém? Terceiro e último ponto para encerrarmos. Direitos versus testemunho. Primeiro ponto. Celebrações. Versículo 21 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Pois ser participante da mesa, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ó. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo se preocupa com a mistura entre a adoração a Deus e a adoração e a adoração idólatra da cultura pagã. Os fortes se julgam capazes de lidar com a participação direta de eventos seculares sem serem levados à idolatria. Os eventos sociais, religiosos, profissionais e culturais que podem ser considerados inofensivos, muitas vezes têm potencial de levar à transgressão do ensino de Cristo. Ou seja, vamos ver. Não estou criticando, estou observando. O que é que Paulo está dizendo assim? Eu não posso, como cristão, dizer que eu não servi a Deus e também servi ao diabo. Ou seja, eu sou crente, na minha igreja é assim, é assim, é assim. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, como já fora dito. Mas lá fora eu faço a mesma coisa. Existem muitas igrejas que diz: não se pode andar em shows. Você, crente, não pode andar nesses shows mundanos. Aí pega, bota um trio elétrico na rua e bota a música funk gospel. Tenho nada contra, tá? Eu estou fazendo observações. Funk gospel, pagode gospel, shot gospel, shot, que é aquela dancinha, né? Rastapé gospel, não sei o que gospel. Ou seja, observe, é usar o mundo com um pequeno adjetivo gospel para tentar usar o mundo dentro da igreja. Ou seja, eu ensino que lá não pode, mas eu posso usar o de lá aqui dentro com gospel. Meu irmão, ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Se eu sirvo a Deus e eu não posso usar o funk, por que eu vou usar o funk gospel? Aí nós vemos aí nas nossas mídias, você observa aí, você vai olhar YouTube, Facebook, vai pesquisar e tu vê. Dentro de muitas igrejas do meio cristão, que se diz cristãos evangélicas, pessoas dançando funk dentro da igreja. Funk gospel e funk do mundo é a mesma coisa, porque se botar um funk gospel, o rapaz ou a moça vai dançar como? Imoralidade, vai estar expondo o seu corpo, vai andar com danças sensuais, vai estar sensualizando. Quem é crente que está ali vai fazer o quê? Vai alimentar desejos, vai haver coisas erradas dentro da igreja, prostituição, adultério, fornicação. Eu não posso dançar o funk lá no meio dos funks, mas tem que botar o funk dentro da igreja. Ei, meu irmão, ou eu sirvo a Deus ou sirvo o diabo. A dois senhores ninguém pode servir.
Se funk lá não pode, aqui também não pode. Se samba lá não pode, aqui também não pode. Eu já vi nas mídias, mandaram para mim, nas mídias, no YouTube, mandaram um link do YouTube, forró gospel. O pastor da igreja, observe, olha como é uma coisa do diabo. O pastor da igreja, a sua esposa, aí pega um obreiro, tira a esposa do pastor e vai dançar em cima do púlpito, em cima da tribuna, samba, um forrozinho ali, ó, um arrastapé, os dois juntinhos, e o pastor só aqui, ó. Enquanto a esposa dele tá no ralabucho com o obreiro, em cima da tribuna. Lá fora não pode, dentro da igreja pode? Só porque tem o nome gospel? Pecado, meu irmão, é pecado. Eu não posso misturar as coisas que é de Deus com as coisas que é do mundo. A gente não devemos adotar as coisas que é criado pelo mundo para dentro das nossas igrejas. Para agradar a igreja. Não, porque todo mundo está fazendo isso, é moda. Não, moda não. Deus nunca precisou de moda para ser Deus. Deus nunca precisou se igualar ao mundo para ganhar ninguém para dentro da igreja. As pessoas que vinham para dentro da igreja, vinham porque havia uma mudança, havia uma diferença, e porque Deus fazia algo na vida deles que resultava em mudanças. Mas não, hoje para que a igreja venha encher, eu tenho que trazer o mundo de fora para dentro da igreja, colocando um adjetivo gospel para que se torne atrativo e as pessoas venham para a igreja. Ó, meu irmão, lá fora não pode dançar forró, nem pagode, nem isso, aquilo, outro. Mas venha para aqui que tem um funk gospel, um pagode gospel, um não sei o que gospel, que é melhor do que... Não, pastor, isso está errado. Mas errado é você me criticar, eu pregando certo, tentando levar almas para o céu, e você fazendo o que acha que é certo, levando o povo para o inferno. Até porque se tem uma pessoa da igreja, um membro, e vê o próprio pastor fazendo isso, e isso aí, muitas das vezes, qual é o seu? Não vejo, aqui não dá para mim não, né? Então Paulo está instruindo isso. Quem serve a Deus não serve ao diabo. Tem que haver a diferença. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está sendo participante do mesmo jeito. Tem que ter consciência. Se aquilo ali não pode, aqui também não pode. Se ali não deve, aqui também não deve. Tem que ter consciência. Ó, liberdade é consciência. Ó, liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho e do amor ao próximo. O bom testemunho é ter liberdade. O bom testemunho me dá liberdade de dizer isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. É consciência, é ética. Como é que eu digo ser cristão, mas eu não posso andar mais dentro de casa, no meio da igreja, eu faço pior. Tá entendendo? Eu estou servindo a dois senhores. Observe, lá na Bíblia, nós observamos um líder que tinha esse costume no meio dos seus filhos. Os filhos dos crentes, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mas o filho dele fazia pior dentro da igreja. Porque os filhos dele serviam na igreja, moravam na igreja e convivia dentro da igreja, se usufruía da igreja. Aí fazia o quê? Se prostituía dentro da igreja, trazia a mulher de fora para se prostituir dentro da igreja. Os filhos de Eli. Um sacerdote. Jeová fez o quê? Os matou. Acabou-se, meu filho. Morreu. Morreu. Trazia as mulheres de fora para se prostituir dentro da igreja. Isso também traz para os dias de hoje. Se Deus fez isso com eles, imagina hoje. Morre também. Morre. Observe como você está, morrendo espiritualmente. Não sente mais a presença de Deus. Vai para o culto, parece que está vazio. Parece que o culto não tem sentido mais. Não tem prazer de abrir a boca para adorar, de exaltar, de glorificar o Senhor, de louvar o Senhor os hinos. Parece que está entrando em uma rotina, não tem mais prazer a nada. Aí depois chega e diz: meu Deus, como é isso? Aí vou me afastar. Se você se sente assim,
Se você se acha assim, vamos procurar do Senhor. Volta para Jesus depressa. Totalmente. Entendeu? Lícito, mas não edifica. Versículo 24 do capítulo 10. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Versículo 23, perdão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Versículo 23 do capítulo 10. Fala de liberdade cristã e também da maneira pela qual ela deve ser exercida. Capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu tenho que ser cristão e tenho que ter consciência do que eu devo e do que eu não devo fazer. É permitido? Tudo é permitido, meu irmão, mas tem coisa que não é certo. Não é que tudo são lícitas, que você tem que fazer tudo que, né? Tudo que existe. Eu tenho liberdade de fazer tudo, mas eu posso? Não. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, pastor. Mas é tudo se pode? Observe. Eu vou usar uma coisa simples, lá embaixo, uma coisa simples. Eu tenho uma esposa. Sou casado. Tenho uma esposa. Glória a Jesus, há 10 anos, estamos indo para 10 aninhos. Uma década já estamos indo, graças a Deus. Mas eu tenho liberdade, diz aí uma pesquisa do IBGE, não sei se é o dado de 2015 ou 2016, eu não lembro, que para cada homem no nosso estado, na quantidade de pessoas que existem, é 5 mulheres para cada homem. Quer dizer, eu teria liberdade de usufruir de 5 mulheres, ou seja, a minha mulher mais 4. Mas é digno isso? É lícito isso? Não, meu irmão. Jesus disse na sua palavra, seja homem de uma só mulher. Meu irmão, eu tenho minha esposa, então é permitido, é lícito? Sim, eu estou vivo, eu posso. Mas não quer dizer que eu devo fazer. Tem muitas pessoas que pensam assim, aí cai nessa e está indo para o caminho do inferno. Porque pecando, né? Vamos lá. Usos e costumes, como já foi falado sobre usar a calça. Uso de calça. Pastor, isso não pode, crente não pode, como a pastora lá. Quem aceitou Jesus hoje não pode usar mais calça, não pode usar mais isso, não pode usar mais aquilo. É melhor ela vir para a igreja com a mudança de espírito e tentar mudar gradativamente os costumes, as calças, as roupas, do que eu matar ela dizendo que não pode uma coisa e eu fazendo pior. Tá entendendo? Tudo é permitido, mas tem coisas que a gente tem que usar o bom senso. Por exemplo, eu coloco isso aqui é meu. Eu coloco aqui. É meu. E você sabe que é meu. Você vai pegar? Mas ele não está usando, não está fazendo. Mas é seu. Tem lá ó, dizendo você pode pegar. Não tem? Não tem. Então, é consciência. Se eu não posso, você está lá dizendo, tem lá o seu nome. Você pode usar? Não pode. Então, é coisas que você tem que discernir, que você tem consciência, você tem que ter entendimento. Tudo é permitido, está lá, eu poderia, mas eu não devo porque não é meu. Cartão de crédito, está no nome de fulano, do Joãozinho. Qual o nome do cartão de crédito? É de Joãozinho. Eu posso pegar o cartão do Joãozinho, sem autorização dele, sem nada, e usar o cartão dele, depois ele vai ficar com a conta para... Não posso, eu tenho que pedir autorização. Ou seja, tudo é livre para fazer, mas também nem tudo convém, nem tudo se deve.
Tá entendendo? Ele está exemplificando a questão de comer. Pode comer de tudo, mas tem coisa que não deve comer. Eu mesmo, meu organismo não aceita café. Eu vou botar café dentro da minha barriga e passar mal e ir para o hospital? A minha esposa é exemplo, ela sabe, eu já passei mal várias vezes, eu quase desmaiei por conta do abençoado do café, da questão da cafeína. Aí eu vou botar isso dentro do meu organismo e depois parar no hospital, mal. Ah, pastor, o senhor vai morar que isso é uma seta do cão. Não é coisa do cão, o diabo tem a parcela dele, tem, eu sou advogado dele. Mas a questão muitas das vezes é coisa que nós não usamos de sabedoria. Tá entendendo? O diabo tem a parte dele, tem, tudo bem. Mas tem coisa que é eu que faço. Porque eu sei que eu não posso tomar o bendito do café. E vou e tomo. Eu estou querendo me prejudicar. Eu estou querendo me maltratar. Eu estou querendo passar mal. Eu estou querendo morrer. Porque tem gente que é tão problemática. Às vezes tem gente que não pode, esse tipo de alimento que não pode comer. Mas aí para agradar aquela pessoa... vai e come. Come, aí passa mal e pronto. Sabe que não pode. Olha, e vai. Olha, irmão, não posso, né? Meu organismo não aceita. Tem gente que sofre de gastrite, pode mais refrigerante, não pode, faça um suquinho. Aí muitas das vezes tomam e ficam passando mal. Aí fica passando mal. Ai, eu tô morrendo. Pode, mas não deve, meu irmão. Porque há um limite dentro de você dizendo, você não pode fazer isso aqui, olha, e teu organismo não aceita. É a mesma coisa na vida. Tem coisas que eu tenho liberdade, eu posso fazer, mas eu não devo. Tá entendendo? Eu não devo fazer. Por quê? Se eu fizer, eu vou me prejudicar. Tá entendendo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso fala da controvérsia de alguns coríntios que afirmavam que seus direitos cristãos lhe davam a liberdade de comportar-se como bem quisesse. Não é assim não. Eu sou cristão, agora não é assim não. Temos limites, a Bíblia nos dá orientação, como deve agir, como deve fazer, para que haja um uso correto das coisas. Deus não está dizendo, não matarás, Ele não está dizendo que você não deve andar com a arma no bolso. Ele está dizendo assim, não precisa andar com a arma não, que às vezes a arma maior está na tua língua. A pior arma está na tua língua, então usa a tua arma de uma forma sábia. Ao invés de matar, usa com sabedoria, usa com amor, para ganhar almas. Ele está dizendo a você, deve, mas não edifica. Então, há liberdades, há coisas que a gente faz, ou pode fazer, que não é certa para nossas vidas. Então vamos usar de sabedoria. Somos cristãos. Isso é... Não, meu irmão, usa com sabedoria. Tá? Aqueles cristãos que antigamente diziam, televisão não pode dentro da sua casa, isso é pecado, isso é coisa. Hoje tem uma tela de 50 polegadas dentro de casa ligada à internet para assistir todo tipo de coisa e na TV Sky. E aí? Ligada na Sky e com a televisão de 50 polegadas dentro de casa. E aí? Dizia, pregava, batia, afirmava que não podia. Hoje tem uma pior dentro de casa. Tá entendendo? Então, vamos usar de sabedoria. Entendeu? Para finalizarmos. Fé e vida prática. Portanto, quer comais, quer bebais ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Tudo que você for fazer, analisa primeiro. Deus está se agradando? Pergunta logo. Isso que eu estou vestindo agrada a Deus? O que eu estou fazendo, Deus está se agradando? O que eu estou vivendo agrada ao Senhor? Se não agrada, meu irmão, ouça Deus. É tipo uma mulher, né? A mulher gosta de se arrumar, botar uma maquiagem, tudo. Se a maquiagem, sabemos que tudo que nós botamos no corpo ali não nos muda quem nós somos, né? Mas se a gente usa uma maquiagem bem fraquinha, tudo bem. Mas se você usa uma coisa bem forte, que você vê que... sensualiza, escandaliza, traz... Escandalizar, não use, né? Não usa. Uma coisa fraquinha pode usar. Existem pessoas que usam uma coisa
exagera demais no que usa muitas vezes, né? Que extrapola É. e acaba tirando Cristo de dentro de você. Porque, como foi usado o exemplo aqui da mulher, tem mulher que tem um corpo abençoado por Deus. Se ela tem roupas que, se ela usar, vai sensualizar, não é por conta dela, é porque é da natureza. Não é ela que quer fazer. É porque a roupa que ela usou naquele momento, por conta do seu corpo, está sensualizando de forma mesmo inconsciente. Está sensualizando. O que é que ela deve fazer? Deus, isso pode, isso não pode. Por quê? Conscientemente tem que olhar as pessoas que estão ao seu redor. Então, temos que usar aquilo que vai agradar a Deus, o que vai. Porque se escandaliza a Deus, isso não deve. Porque se acontece uma coisa dessa, mexe com a sensualidade. Se vai ferir a tua comunhão com Deus, não pode ser feito. Se aquilo vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida, então muda. Porque não adianta você estar fingindo a santidade se a real mudança de santificação não está acontecendo dentro de você. Então procura ter consciência. Tudo que você faça, faça para agradar e glorificar ao Senhor. Não faça para agradar homens não, que o homem diz hoje tudo bem, amanhã diz é mal. Mas faça para Te agradar. bota lá em cima agora de manhã e à tarde já tira você do pódio. O mesmo que pode também Te matar, te prejudicar, te dar uma rasteira. Entendeu? Então, faça tudo que seja para agradar a Deus e não para agradar aos homens. Amém? Quero agradecer a todos que participaram, aos que estiveram conosco, que assistiram. A irmã Eglaísa, Deus abençoe, irmão Maurício, o Luiz Otávio. Quero agradecer também a vida do missionário Herbert, em nome de Jesus. A todos aqueles que assistiram, que entraram, que deixaram o seu like aí. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que está sempre aqui nos ajudando, nos auxiliando nas escolas bíblicas. Alimento, ídolos e liberdade cristã. Entendamos aí. Quer comamos, seja lá o que for comer, usa de sabedoria. Dependendo de onde tu vá comer ou com quem tu vá se alimentar, usa de sabedoria. Que muitas das vezes o que mata mais é a forma que tu trata as pessoas que vai te recepcionar do que o que tu estás comendo. Certo? Agradeça sempre a Deus e repreenda sempre o mal. Se você está em dúvida com algum alimento, é melhor você não comer. E se você tem dúvida, procure a ajuda de pessoas que você sabe que possam te orientar, né? Às vezes você, com certeza, você não tem um entendimento a mais. Procura pessoas que tenham a sabedoria para te instruir. Pastor, isso pode comer, isso não pode, isso deve, isso não deve. Eu recomendo você procurar o teu pastor. E medite também na palavra. E procura orientação pela palavra. Não critica quem come ou deixa de comer. Às vezes é novo convertido. Mas isso... Não, critica não. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ora para que o Espírito Santo trabalhe na vida dele e dela e que haja uma mudança. Ídolos, idolatria, muitas vezes a idolatria maior está dentro de um cristianismo engessado, com falsas modéstias, do que os próprios ídolos e idólatras que estão lá fora, que muitas vezes não são nem praticantes, muitas vezes não são nem cultuantes, e você é praticante e vai para a igreja, ora, consagra, sobe monte, desce monte, não critico nada nenhum desses, mas muitas vezes tem cristãos fazendo tudo isso com idolatria dentro de casa. Piores idolatrias dentro de casa: roupa, vestimenta, bens, dinheiro, família. Entendeu? Então, olha, analisa primeiro, antes de criticar os lá de fora, analisa primeiro dentro da tua casa as maiores idolatrias, aonde existe, aonde é que estão, aonde é que está a maior idolatria. É lá fora ou é dentro de cada um de nós? E ter uma vida com liberdade cristã é ter uma vida que agrade a Deus. É ter uma vida onde tudo que você vai fazer vá agradar a Deus. Pergunta primeiro: Deus, isso é do teu agrado? Isso agrada ao Senhor? Liberdade cristã é isso. É ter consciência de que aquilo que você vai fazer
vai agradar a Deus. Não adianta você fazer as coisas para aparentar aos homens que você está sendo cristão se você não é um cristão de verdade. Eu fui ensinado que escola bíblica tem que andar de gravata, terno, isso, aquilo, outro. Eu não vou agradar homens, eu tenho que agradar a Deus. O que eu estou fazendo está direcionando pessoas a aprender a palavra. E isso leva ao crescimento espiritual e as pessoas vão entendendo Cristo. E se eu quero ter liberdade com Cristo, eu quero ter liberdade daquilo que agrade a Deus. E o agradar a Deus é ganhar almas, é fazer a obra, é louvar ao nome do Senhor. Amém? Então Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a cada um. Deus nos proporcione no próximo domingo estarmos de novo mais uma escola para aprender em nome de Jesus Cristo, tá bom? Logo mais à noite estaremos tendo o nosso culto da família. Você é nosso convidado especial para cultuar junto conosco em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos estar orando para encerrarmos a nossa escola bíblica. Agradeço a todos em nome de Jesus e peço a você em nome do Senhor, depois esta aula também vai estar no nosso canal do YouTube, Ministério André Gomes. Vai lá, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa estar recebendo os nossos vídeos assim que eles forem postados e compartilha também. Deixa o teu joinha, o teu like lá e nos ajuda a divulgar o Evangelho em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Ministério André Gomes, lá no canal do YouTube, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer o possível para deixar na descrição deste vídeo aí o link para você ir para o canal do YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai amado e eterno, nós te louvamos por mais um momento nesta manhã, aonde tiramos aqui para adorar e agradecer a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã de aprendizado, por mais uma manhã na tua presença, aonde, Senhor, separamos para adorar e agradecer a Ti por tudo. Obrigado, Espírito Santo, pelos ensinamentos, obrigado pelo aprendizado, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que juntos estiveram conosco, ó Pai. Te louvo pela vida de cada um, ó Pai amado e eterno, que o Senhor venha guardar e abençoar cada um em mais um dia, mais um final de semana. Deus Santo e Eterno, toma a direção do nosso dia, das nossas vidas, nos cobre com Teu sangue, é o que nós te pedimos e em nome de Jesus Cristo já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Sua mãe em forma de concha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos nós dizemos... Amém. Deus abençoe a todos. Baruch Hashem Adonai. À noite, culto da família. Você é nosso convidado especial. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.